A graça e a paz do Eterno continuam nos conduzindo. Amada Igreja, seguimos juntos nesse caminho de revelação. Se antes fomos ensinados a viver na luz, agora o Espírito Santo nos conduz a um nível ainda mais profundo. Não basta saber quem somos. Precisamos aprender como viver essa vida pelo poder do Espírito, porque identidade sem prática se perde, mas identidade com direção gera transformação. Hoje, o Espírito nos ensina a viver com consciência, discernimento e presença. Tema: viver pelo poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo do 15 ao 20. Viver pelo Espírito não é emoção, é direção. Não é momento, é constância. Não é aparência, é governo interior. Vamos de revelação? Efésios capítulo 5. Vamos revelar versículo por versículo. Vamos ler os versículos do 15 ao 20 e logo mais revelar cada um deles. Amém? Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Amada Igreja, aqui o Espírito Santo nos chama para um lugar de consciência espiritual profunda. Tenham cuidado. Não é apenas um conselho, é um chamado à vigilância. Significa: prestem atenção, observem seus caminhos, examinem suas decisões, porque muitas pessoas estão vivendo, mas não estão percebendo como estão vivendo. E isso é sério. A insensatez aqui não é falta de inteligência, é falta de discernimento espiritual. É viver sem perceber o que está alimentando a mente, o que está influenciando o coração, o que está direcionando as decisões. Mas o sábio vive atento. Ele observa suas escolhas, discerne seus caminhos, avalia suas decisões, não reage, responde com consciência. Viver no espírito é sair do automático e começar a viver com propósito. Versículo 16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade nestes dias maus. Aqui o Espírito nos revela algo poderoso, o valor do tempo. O tempo não é apenas algo que passa, ele é um recurso espiritual. E quando a palavra diz:
Aproveitem ao máximo. Ela está dizendo: resgatem o tempo, usem com sabedoria, não desperdicem oportunidades. Cada momento carrega uma semente. Você pode construir ou perder, edificar ou desperdiçar, crescer ou permanecer estagnado. E quando fala dias maus, não é para gerar medo, é para gerar constância. Porque em um ambiente sem vigilância, o tempo escorre. Mas quem vive no espírito começa a valorizar o agora, as decisões, as oportunidades, os encontros, as palavras. Nada é comum, tudo é oportunidade. Versículo 17. Não hajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Aqui, o Espírito nos leva a um nível mais profundo de discernimento espiritual. Agir sem pensar é viver por impulso, é reagir baseado em emoções. Ou seja, baseado em emoção, pressão ou circunstância. Mas viver no espírito é viver guiado por direção. Nem tudo que parece certo está alinhado. Nem tudo que sentimos deve ser seguido. Por isso a palavra diz: procurem entender a vontade do Senhor. Isso significa buscar, parar, ouvir, discernir. A vontade de Deus não é confusa. Ela é clara para quem se posiciona para ouvir. Mas é necessário silenciar o exterior, acalmar o interior, sensibilizar o espírito. E quem aprende a ouvir o espírito passa a viver com clareza, segurança e direção. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois isso os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Amada igreja, aqui está o centro da vida espiritual. A palavra não está falando apenas sobre vinho. Está falando sobre tudo aquilo que tira o controle espiritual. Tudo aquilo que domina a mente. Controla emoções. Tira a lucidez. Afasta, ou seja, desconecta da presença. Rouba a consciência espiritual. Precisa ser confrontado. Porque quem está dominado por algo não está sendo guiado pelo Espírito. E a resposta é clara: sejam cheios do Espírito. Não é um momento, é um estilo de vida.
não é uma experiência isolada, é um estado contínuo. Ser cheio do Espírito é pensar com clareza, sentir com equilíbrio, decidir com sabedoria, viver com direção. É viver governado pela presença de Deus. Versículo 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem ao Senhor de todo o coração. Aqui vemos o resultado de uma vida cheia do Espírito. Ela transborda. Quando alguém está cheio, a boca libera louvor, o coração libera gratidão, a vida libera edificação. Não é algo forçado, é natural. A pessoa não precisa tentar ser espiritual. Ela simplesmente manifesta aquilo que está dentro. E isso impacta o ambiente. Uma vida cheia do Espírito levanta quem está caído, fortalece quem está fraco, ilumina ambientes, gera vida ao redor. Porque o que está dentro sempre transborda. Versículo 20. E deem graças por tudo a Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma das marcas mais profundas da vida no Espírito: a gratidão. Mas não uma gratidão superficial, uma gratidão que nasce da revelação. Porque quem vive no Espírito entende: Deus continua presente. Deus continua agindo. Deus continua sustentando. Deus continua conduzindo. Mesmo quando não entende tudo, ele permanece. Ele reconhece. A gratidão não depende do que acontece, depende de quem Deus é. E isso muda tudo, porque a pessoa deixa de viver reagindo às circunstâncias e passa a viver sustentada pela fé. Amém? Vamos de reflexão para as nossas vidas na caminhada de fé? Amada igreja, vamos olhar para dentro hoje com verdade e refletir. Eu tenho vivido consciente ou no automático? Como tenho usado o tempo que Deus me confiou? Minhas decisões são impulsivas ou guiadas pelo Espírito? O que tem ocupado o lugar que deveria ser do Espírito na minha vida? Minha vida tem transbordado ou apenas sobrevivido? Eu tenho vivido em gratidão ou apenas reagindo às circunstâncias?
Tenho buscado direção ou apenas seguido o fluxo? Estou sendo governado pelo espírito ou por emoções? Vamos refletir. Vamos avançar. Vamos viver amor eterno. Hoje, desenvolva a consciência espiritual em cada decisão. Alinhe, avalie seus pensamentos, seus caminhos antes de agir. Valorize o tempo como instrumento de propósito. Não viva no automático, viva com intenção. Busque direção antes de tomar decisões. Esvazie-se do que te descontrola. Encha-se continuamente da presença de Deus. Cultive uma vida de louvor sincero. Seja uma fonte de edificação para outros. Pratique gratidão independente das circunstâncias. E alinhe pensamentos, palavras e atitudes com o Espírito. Amém? Desfrute da palavra da fé hoje. Viva com propósito. Você é o milagre. Tome posse desta palavra hoje. Amém? Vamos firmar nossa fé e viver pelo poder do Espírito? Vamos confessar o que já somos? A palavra nos revela. A fé é a certeza. E se você hoje tomou posse desta palavra, vamos viver em atitudes de fé, confessando com a boca, com o coração que é a nossa mente e viver com propósito. Amém? Hoje, com entendimento, consciência e fé. Fé viva. Eu declaro, eu não vivo mais no automático. Eu vivo com discernimento espiritual. Meus olhos estão abertos. Minha mente está alinhada e meu coração está sensível à voz do Espírito Santo. Eu caminho com sabedoria. Minhas decisões não são guiadas por impulsos, mas pela direção do Espírito que habita em mim. Eu penso antes de agir. Eu discerno antes de decidir. Eu busco a vontade de Deus em tudo. O tempo que me foi confiado é precioso e eu o uso com propósito. Cada dia, cada oportunidade, cada momento é semente de vida. Eu não desperdiço o tempo. Eu redimo o tempo para a glória de Deus. Eu não vivo dominado por nada deste mundo. Nada controla minha mente, minhas emoções ou minhas atitudes. Eu sou livre. E essa liberdade me leva a viver em equilíbrio, consciência e domínio próprio. Eu sou cheio do Espírito Santo.
não apenas em momentos, mas continuamente. A presença de Deus governa meus pensamentos, direciona minhas emoções e conduz meus passos. Minha vida transborda. Minha boca libera louvor. Meu coração libera gratidão. Minhas atitudes liberam edificação. Por onde eu passo, eu levo vida. Por onde eu caminho, eu manifesto a presença de Deus. Eu não apenas existo, eu impacto. Eu vivo em gratidão constante, não baseada nas circunstâncias, mas na revelação de quem Deus é em mim. Eu reconheço que Ele está presente, agindo e sustentando em todo o tempo. Eu vivo consciente, eu vivo alinhado, eu vivo guiado, eu vivo pelo poder do Espírito Santo. E essa vida não é futura, é agora, é hoje, é real em mim. Firmes na fé, poder e ação de graças a Deus, eu confesso. Amém.